Alerj Debate de hoje está de volta falando sobre cirurgias cardiovasculares. Doutor João, além das doenças que são congênitas, existem também as doenças que são adquiridas ao longo da vida dos pacientes. Como é que isso acontece? Então, as doenças adquiridas são aquelas que ocorrem após o nascimento. E entre elas, a mais importante é a doença que afeta as válvulas cardíacas. Que essas válvulas podem se apresentar com estenose ou com obstrução ou com insuficiência valvar. E nessa fonte de doença das válvulas, a mais importante no Brasil é a chamada febre reumática ou doença reumática, que afeta as válvulas cardíacas, que no Brasil ainda existe, enquanto que nos países desenvolvidos a doença reumática foi totalmente extinta. E nesses casos também tem a indicação da cirurgia? Indicação de cirurgia em criança e em pessoas adultas que têm doenças valvares em decorrência da febre reumática. Além das doenças valvares, em segundo plano vem a doença das artérias coronárias. Essa aí é mais importante porque, além da angina, quer dizer, a dor torácica crônica, tem o infarto agudo do miocárdio, que é o principal responsável pela morte dos pacientes portadores de doenças coronarianas. Além disso, existem as doenças relacionadas com aneurisma da aorta e dissecções agudas e as doenças relacionadas com o ritmo do coração. Existem doenças em que o coração bate lentamente e precisa da colocação de um marca-passo, que o Brasil é um dos primeiros lugares no mundo, e as doenças em que o ritmo do coração é acelerado e produz as arritmias malignas e precisam ser diagnosticadas e tratadas para salvar a vida dos pacientes. Doutor João, o Brasil é um dos melhores, muita arritmia cardíaca ou no tratamento da arritmia cardíaca? O Brasil se posiciona como tratamento de doenças cardiovasculares, se posiciona de maneira igual aos grandes centros, porque os cirurgiões cardiovasculares são bem treinados, com a residência de 6 anos, e eles estão preparados para realizar todos os tipos de cirurgia cardíaca, inclusive algumas técnicas que foi idealizada por cirurgião brasileiro. Que tamanho tem o marca-passo? O marca-passo atualmente pesa 30 gramas. Olha. É pequenininho e é colocado abaixo do tecido subcutâneo, exatamente na parte superior do tórax. E cada uma dessas cardiopatias corresponde uma técnica diferente de cirurgia? Para cada tipo de doença tem um tipo de cirurgia. Por isso que dentro da cirurgia cardíaca já existe os super especialistas, aqueles que fazem arritmia, que colocam marca-passo, desfibriladores implantáveis. Doutor João, o senhor é um professor, uma pessoa viajada, conhecida internacionalmente, conhece as técnicas mais modernas do mundo inteiro. O senhor diria que hoje o Brasil, os nossos cirurgiões, eles estão em contato com a mais moderna tecnologia ou estão distantes ainda do resto do mundo? Como é que está o Brasil em matéria da tecnologia da cirurgia cardíaca hoje? Cerca de 90% dos casos, os cirurgiões brasileiros estão atualizados e praticando a cirurgia no tratamento das doenças cardiovasculares. Apenas em algumas técnicas, por exemplo, a técnica da cirurgia robótica é que precisa um incentivo um pouco maior, mas a cirurgia robótica, que é aquela em que que o cirurgião não entra em contato direto com o paciente, é feita através de 3 ou 4 incisões para a colocação do braço mecânico do computador chamado Da Vinci, e através disso é possível realizar a cirurgia sem haver necessidade de abrir o tórax do paciente. Essa cirurgia robótica, ela é mais segura e é mais eficaz nessas cirurgias para o paciente? A cirurgia robótica, como está no começo, começou mais ou menos no ano 2000, ela ainda está reservada para determinados tipos de cirurgia, não é para cirurgia em massa.
para cirurgia, por exemplo, na cirurgia de revascularização do miocárdio, pode-se realizar plenamente uma cirurgia com o robô da Vinci. Mas não é uma técnica que ainda está de maneira abrangente. E quais são as outras técnicas novas que existem? E as universidades já estão também se preparando para trabalhar com essas técnicas, estão informando, especializando os alunos para terem acesso a isso? Sem dúvida. É a maneira de preparar os cirurgiões para que eles se adaptem às novas técnicas. E aí o cirurgião brasileiro está preparado para realizar esse tipo de cirurgia. E quais são as novas técnicas além da robótica? O que ocorreu de interessante é que aprendemos a operar, aprendemos a proteger o coração durante o ato cirúrgico, que era a causa de mortalidade na década de 60 e até 70. E nós também, à medida que aprendemos a operar, a circulação intercorpórea atingiu o seu aperfeiçoamento máximo, em que nós podemos ficar com o paciente por cerca de 12 a 24 horas em circulação extracorpórea, e com isso veio as mini incisões e, inclusive, a cirurgia com a utilização do robô. Deputado, no último bloco a gente estava falando sobre todas as coisas, os fatores de estresse, de alimentação, de coisas que causam cardiopatias. O que o senhor faz para cuidar da saúde do seu coração? Olha, evitar o estresse é difícil, né? A vida na cidade, a vida urbana sempre nos dá uma carga muito grande de tensão. Claro que eu procuro, nas horas que eu tenho, que eu posso, ter uma caminhada, andar de bicicleta, que é um hobby que eu tenho, que eu adoro andar de bicicleta, enfim, mas essa é uma coisa inexorável. Eu acho que nessa questão nós temos que atuar em duas frentes importantes. A primeira delas, eu preconizo, que é a questão da prevenção. É preciso, naqueles que já têm a questão congênita, que possam ser cuidados e avaliados rotineiramente. Uhum. E naqueles, claro, que aí com a divulgação, aí o papel do governo poder estar divulgando quais são as práticas, claro, a obesidade, o estresse, enfim, tantos elementos que o Dr. João já colocou aqui para a gente. E o outro caso são aqueles casos de emergência, que você muito bem lembrou. A pessoa que tem um infarto, enfim, como é que ela tem que fazer? Qual é o procedimento de urgência? O Dr. João nos colocou aqui que nas 3 primeiras horas do infarto do miocárdio é preciso atendimento. Aquelas 3 horas são fundamentais. Então é preciso que o Estado seja dotado de emergências capacitadas, referência, para que a gente possa receber esse paciente e tratar. Então essas horas são muito importantes, não só aqui na capital, enfim, mas que tem emergência cardiovascular, umas 3 ou 4 pelo estado todo, para que possa atender como referência pacientes infartados. Então é a questão da prevenção primeiro e depois a questão do atendimento de urgência, que é fundamental, que não existe hoje no Rio de Janeiro. Bom, nós temos que fazer agora um pequeno intervalo, mas voltamos com esse assunto no próximo bloco. Não saia daí.